Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Nos incumbiram nessa manhã, né, de estarmos trazendo esse estudo da revista da Escola Dominical. E aí, também trazer algo mais voltado para um linguajar mais jovial, né, para a gente tentar aqui. Eu fui jovem, né? Eu fui um jovem até tranquilo, irmãos. Não fui jovem rebelde, não, viu? Fui um jovem muito tranquilo. Eu sempre obedecia, ouvia as mensagens, aprendia e sempre participava. E nós estamos vendo aqui que temos, né, a Niele, acertei? Niele? Acertei, Niele. A Niele jovem, né? Uma das jovens aqui. Tem ali um casal jovem, né? Também, que está ali. Tem vários casais jovens aqui essa manhã, né? Vou precisar da colaboração de vocês antes de nós darmos início ao estudo mesmo, tá? Tentar fazer uma parte lúdica aqui com a gente, uma dinâmica, para que a gente consiga entender o processo dessa lição, né? Lição 4, que nós estaremos retratando aqui nessa manhã. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, como eu tinha dito na semana passada, o pastor Walter, né, tinha relatado que a participação da igreja, dos jovens, nós estaremos fazendo 3 perguntas no final da escola dominical, do estudo, né? E aí, quem souber as respostas, tiver maior número de pontuação, vai, né, como o pastor fala, gladiar, né? Degladiar, né? Degladiar essa pizza que já está aqui, ó. Não sei nem o sabor dela, mas tá bonita, viu? E ela tá desse tamanho, recheada, viu? Tem muito recheio. E vai ter acompanhado de um refrigerante também, tá? E aí vai ser voltado para a lição. Então, que nós possamos prestar bastante atenção na lição, que nós possamos interagir. Eu creio que vocês já vieram de casa estudados. Aqui nós estaremos só, né, relatando, né, juntos, né, aquilo que ficou na dúvida durante a semana. A gente vai poder colocar aqui, poxa, né, irmão Joel, eu fiquei sem entender aquilo ali, por que aconteceu isso? Porque esse é o princípio da escola dominical. Não é a gente chegar aqui no dia, né, pastor Juvenil? Chegar no dia, ter que abrir a revista e começar a aprender hoje, né? A gente aprende durante a semana, né, pastor Juvenil? Isso. Aí a gente só vem aqui mesmo para externar aquilo que aprendemos. Então, escola dominical é isso, irmãos, tá? É como uma escola, né? Temos ali a pastora Joelma que dá aula para os seus alunos. E ela, quase todos os dias, ela remete uma atividade para levar para casa, e eles têm que trazer, né, nas próximas aulas, aquilo que foi proposto. E alguns não fazem, né? E uma grande maioria, né, não fazem o estudo de casa. E nós não somos diferentes não, viu, irmãos? Mas antes de nós começarmos, eu vou precisar do auxílio aqui dos irmãos para me ajudar. Deixa eu ver aqui. Irmão evangelista Jonathan, me ajuda aqui, por favor. Amém? Enquanto o irmão Jonas escreve, eu vou chamando algumas pessoas. Não vou chamar todos, mas a gente vai entender um pouquinho do que a gente vai estar ministrando aqui nessa manhã, tá bom? E aí nós vamos estar, eu vou explicar mais ou menos o que nós vamos fazer com essa dinâmica. Tem aqui os balões, tem vários balões, vão estar escritos com alguns dos ministérios que são exercidos dentro da igreja. E aí nós temos vários ministérios que exercem dentro da igreja. Ali na Bíblia tem alguns ministérios específicos, mas tem aqueles que nós exercemos dentro da igreja, né, com excelência. Uma igreja, ela não caminha, né, para nós chegarmos aqui hoje e termos os bancos, né, limpos, a igreja limpa, os utensílios da igreja organizado, precisa de alguém para cuidar. E essa pessoa, ela cuida como se fosse a casa dela. Né? Então nós temos ali o zelador que está pronto para cuidar da igreja, a qual é da responsabilidade dele. Não adianta a pastora Gersi, né, chegar lá da casa dela e falar assim, não, hoje eu quero limpar a igreja.
ainda não foi otorgado isso para ela, né, pastora Gersi? Talvez lá atrás ela já fez muito isso, mas hoje ela tem outra função dentro da igreja, outra responsabilidade. E aí, o que acontece? Então a gente precisa respeitar isso, né? Saber que tudo tem uma ordem dentro da igreja. E aí o que nós estaremos, como foi já falado aqui, o servo que age com excelência. Quando eu sou servo, eu vou agir com excelência, né? E aí a excelência, toda vez que eu ouço isso, e nos altares nós falamos muito isso, né? Precisa ter excelência no que vai fazer para as coisas de Deus. Mas a excelência que a palavra nos ensina, não é a excelência eu, humano, quero que tenha. Porque eu, humano, quero a perfeição, mas o Deus, Ele quer aquilo que você pode oferecer, que está dentro de você, o que você tem de melhor. E nós vamos aprender nessa manhã sobre isso, tá? Nós precisamos entender e respeitar o talento e a excelência de cada um, porque cada um tem a sua limitação. Eu não sou igual o pastor Juvenil. Pode falar, pastor Juvenil. Quer ser o primeiro, mas não quer prestar serviço? Isso. Tem que ser serviçal. E aí nós Quer vamos... ser o primeiro? Seja servo de todos. E aí é o que nós vamos aprender nessa manhã, irmãos. Nós vamos falar, eu vou falar rapidinho, enquanto ele termina ali, a questão da... Não sei se vocês já ouviram falar da pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela mostra ali, ela relata, quando você coloca ela, a pirâmide ela começa com a ponta e ela enlarguece no final dela, né, e fica bem maior, e ele divide essa pirâmide em vários bloquinhos. Interessante que ela é mais ou menos o que nós falaremos aqui essa manhã, porém é invertido, porque quem faz administração, eu comecei fazendo administração, né, e eu aprendi, eu me apaixonei pela teoria de Maslow, mas no meio do caminho eu queria fazer era contabilidade, porque me apaixonei por contabilidade, e aí não fiz nenhum nem outro, porque eu falei assim, ou eu faço a faculdade ou eu caso, e adivinha o que eu fiz, irmãos? Casei, irmãos. Melhor coisa que eu fiz no mundo foi casar. Larguei a faculdade e fui casar. Amém? E logo depois eu concluí o curso que realmente era um sonho meu, que era educação física. Mas enfim, então a pirâmide de Maslow, ela é mais ou menos isso. A parte baixa da pirâmide, eu até ia tirar uma foto, eu ia fazer o slide, mas eu falei, não, da outra vez eu dei slide, hoje não vai ser slide não. E aí então tem a pirâmide, a parte baixa da pirâmide é a classe povão, somos nós. Eu quero me considerar povão, viu? Né, em todo o tempo. Então, ali onde está todo mundo está com dificuldade, a questão sanitária está horrível, as finanças não estão boas, nós passamos dificuldade. Então, aquela parte baixa mesmo. E a pontinha dessa pirâmide, lá em cima, que é um triângulozinho menor de todos, é a nata. Pode falar, pastor. Essa base aí da pirâmide é o proletariado. Isso. Digamos assim, que é a maioria, né? Isso aí. E aquela pontinha de cima é quem manda em todo o resto dela. São os... A Peble. Isso. Os poderosos, os que não passam por dificuldades, os que têm a vida, né, não depende, amanhã não sabe o que vai comer, porque tem tudo para comer e come o que quiser. Então, é bem diferente mesmo essa pirâmide, e se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, tá? Depois vocês vão lá, vocês vão entender um pouco dessa pirâmide. Mas ela retrata mesmo o que nós somos hoje. Nós trazemos isso para a nossa igreja. Porque nós, querendo ou não, nós criamos essa pirâmide de Maslow. Intencionalmente ou com intenção mesmo, de poder fazer mesmo essa separação. E a igreja que nós estaremos aprendendo aqui essa manhã, ela não é essa. É uma igreja diferenciada, é uma igreja que faz o oposto que o pastor Juvenil acabou de falar. Ele diz que aquele que quer ser o primeiro, vai ser o último. Tem que ser servo. Amém? Olha só, 4, 8,
12, 13, 14. Eu preciso de 14 pessoas aqui na frente. Voluntárias. Olha só, antes de nós irmos é o seguinte. Cada balão daquele dali tem um ministério, um trabalho que exerce dentro da igreja. Tá? Vocês vão pegar esse balão. A regra é o seguinte. Nós vamos ficar aqui na frente. Tá? Se alguém puder depois levar um pouquinho mais essa câmera para lá, para os irmãos que estiverem do outro lado assistir, também ver a dinâmica, vai ser muito interessante, tá? O que acontece? Cada um tem um ministério. Ali, ó, tem o ministério do tesoureiro, tem o auxiliar, o evangelista, o zelador, o professor de escola dominical, ministério de louvor, presbítero. Tem vários, né, cargos ali dentro cargos, ministérios naqueles balões. Cada um vai pegar um. Pega o seu balão e segura, e nós vamos ficar aqui em roda, aqui no meio, aqui, ó, tá? Quando eu disser, nós vamos soltar uma música lá. Eu acho que não tem ninguém lá para soltar essa música hoje, né? Parece que todos os irmãos foram ajudar lá do outro lado. E aí nós vamos fazer isso. Enquanto eles estiverem aqui, esse balão não pode cair e ele não pode ficar parado na mão. Esse balão tem que ficar sempre para cima, certo? Se alguém perceber um balão caído, tem que correr, pegar e jogar para cima. Não pode deixar ele no chão. Ok? Essa é a dinâmica. Balão não pode cair no chão e o balão não pode ficar parado na mão. Ele tem que ficar em movimento. Por que em movimento? Porque a igreja é um ser vivo. Ela movimenta toda hora. Ela não para. Amém? Eu preciso de 14 voluntários. Pode vir aqui na frente, por favor. Eu sei que vocês estão aí, gente falando assim, não, deixa eu ir, Joadão, pode vir. Não precisa brigar não, tá? Tem vaga para todo mundo. Vamos lá, pega o seu balão, amém? Vem aqui na frente todo mundo. Pode ficar aqui na frente, ó. Pode vir para cá, irmãos, ó. Pode vir para cá, ó. Pastor, eu sei que você está querendo vir. Pode vir, pastora, pode vir. Vem cá, pega um balão aqui. Vamos, ó, até agora tenho 5. Está faltando ainda 9, vamos lá? Vem, irmãos. Eu não vou apontar ninguém, não. Vamos lá nos ajudar. Nos ajuda aqui rapidinho, por favor. Pega o seu balão aqui. Vem, irmão. Vem nos ajudar. Irmã, nos ajuda aqui. O jovem que está aí do lado. Qual que é o nome dele? Pega aqui um balão. Está faltando 5 pessoas. Agora 4. Está faltando 4 pessoas. Agora está faltando 3 pessoas. 3 pessoas. Gente, olha, o povo está tudo animado. Vem, pastor Machado, nos ajudar? Vem cá, é rapidinho, é tranquilo, vem. Vem, pastora, nos ajudar? Amém? Olha só, está faltando só 3, tá? Mas vem, chega mais perto aqui, meu irmão. Chega mais perto do outro, pode se aproximar um do outro. Vem cá, não é para ficar na ponta, não, ó. Vocês podem ficar aqui, ó. Irmãos, da ponta, Lindalva, pastora Joelma, aqui, ó, no meio, ó, todo mundo aqui no meio, ó. Está faltando só mais um. Deu? Agora deu com ela. Irmã, vem mais para cá, para perto, por favor. Pode chegar. Pode ficar mais perto. Lembra que eu disse a regra? Esse balão pode cair no chão? Não. Ele pode ficar parado na mão? Eles têm que estar em... Se eu ver um balão caído, o que eu faço? Pego ele. Ele tem que subir para cima. Tem que subir. Tá? Ele não pode ficar parado. Enquanto o irmão lá vai colocar uma música para a gente... A hora que a música começar, vocês continuam fazendo isso, esse balão, tá? Não se preocupe com o que vai acontecer fora, tá bom? No final a gente discute a dinâmica, ok? Se a música estiver pronta... Se a música estiver pronta... Se o balão rebentar, tem aí? Não, balão rebentar não, hoje não. Pois é, se ele rebentar, tem aí mais? Para substituir? Não, porque eles só vão bater para cima, acho que não vai rebentar. Se rebentar, tá fora. Tá, vamos... Porque aí pode arrebentar e se não tiver outro aí... Pode soltar a música aí, se tiver já, irmão. Vamos lá. Vamos começar sem a música mesmo? Pode ir para o meio, gente, não precisa ficar do lado não. Pode começar batendo o balãozinho para cima, vai lá, pode ir mais para dentro.
Vambora, batendo o balão para cima. Não para não, hein? Não para não. O balão não pode cair no chão. Se cair, pega. Amém? O balão não pode ficar parado na mão. Vamos lá, o balão não pode ficar no chão. O balão não pode ficar no chão. Tem balão no chão, tem balão no chão. Tem que pegar o balão. Tem que pegar o balão. O balão está no chão. Não pode ficar o balão fora. Pode ser. Tem balão no chão. Tem balão no chão. Tem balão no chão. Tem balão no chão. Tem que pegar o balão. Pega o balão, não deixa o balão não. Vamos embora. Não pode deixar o balão não. Joga o balão. Tem balão no chão. Estou vendo um balão aqui. Ó. Tem um evangelista caído no chão. Ninguém vai ajudar esse evangelista? Ninguém vai ajudar ele? Vamos? Vamos. Vamos lá, tem balão no chão, tem balão no chão. Esse balão tem que ser jogado para cima. Tem um ministério de louvor aqui, ó, caído, ó. Ixi, tem outro aqui, o presbítero está parado. Pode sair. Tem balão no chão, tem balão no chão. Vamos lá. Tem balão no chão, gente, tem balão no chão. Olha, tem gente aí que não está dando conta do serviço que foi possado, viu? Tem balão no chão, tem balão no chão. Tem balão no chão. Tem balão no chão. Não, pra cima. Vai, gente, vamos, gente, bater no balão. Deixa o balão cair, não. Olha o tanto de ministério caído no chão. Pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar. Olha o tanto de balão. Olha o tanto de balão no chão. Pode sentar, pastor, pode sentar. Olha o tanto de balão no chão. Pode sentar, irmão. Vamos, gente, vamos. Pode sentar, pastor Demiro. Pode sentar aí. Olha aqui, ó, o louvor está morto. Pode sentar, irmão. Pode sentar. Vamos. Vamos. Levanta os ministérios. Vai. Não pode parar, não. Aê. Gente, brigadão. Você viu o tanto que eles participaram bem? Vamos dar uma salva de palmas para eles? Parabéns, meninos. Uma bênção, viu? Pode deixar. Depois a gente pega, pastor. Pode ficar tranquilo. Irmãos, vocês viram? Cada balão desse representava um ministério dentro da igreja. Presbítero, diácono, ministro de louvor, zelador, tesoureiro, sonoplasta, evangelista, diácono, presbítero, diaconisa, missionária. Tantos ministérios, tantas responsabilidades dentro da igreja. Quando nós falamos de servo, o servo ele trabalha em conjunto. Para uma igreja ela ser dinâmica, ela depende de todos esses para ela acontecer. E no final ficou só um tentando levantar esses ministérios, porque ele acha que ele é soberano, ele não precisa, ele é o melhor e do meu jeito se faz. Eu estou dando um exemplo que ficou o nosso irmão Jonas, né? Mas ele ali como pastor, né? Estava liderando esses ministérios. Ele achou que sozinho conseguiria carregar tudo sozinho na mão. Pode falar, pastor. O pastor é diácono, é diácono. Auxiliar, ele é servente, o porteiro tem que exercer toda a função. Faltou um, falta o professor. É o pastor da igreja que tem a obrigação, e muito pastor nem pega na revista. No ministério tem muitos, nem pega na revista. Se faltou o professor, ele vai ficar voando, porque ele não acompanha. E essa dinâmica, ela retrata isso, que o servo, ele serve. Às vezes nós conseguimos abraçar um ministério, até que venha outro para ser substituído, mas eu não consigo sozinho abraçar todos. E quando eu tomo para mim essa responsabilidade de abraçar tudo, eu tiro a responsabilidade do corpo da igreja. A igreja ela trabalha em unidade. E aí nós vamos ver que o irmão que ficou por último, ele não conseguiu segurar os ministérios sozinho.
ele não ia conseguir fazer nenhum deles com excelência, porque quando ele queria levantar aqui o louvor, estava lá o evangelista, o mistério de evangelismo caído. Aí ele ia lá para ajudar a levantar o evangelismo, estava lá o zelador que não estava vindo trabalhar no dia que precisava cuidar da igreja. Como é difícil cuidar de uma casa do Senhor, né? Se torna difícil quando eu não entendo que a partir do momento em que eu começo a liderar pessoas, eu preciso dar responsabilidade, e eu preciso ser exemplo, porque eu só vou fazer discípulos se eu der exemplo. Não adianta eu querer dizer que eu preciso trocar essa caixa aqui, e se eu não colocar a minha mão aqui, levantar ela e trocar, e mostrar que para os que estão perto de mim, que precisa constantemente ver que essa caixa precisa às vezes sair daqui. Eu mandar, delegar e só dizer é uma coisa, eu imponho, isso é humano, nós somos assim. Todos os dias nós temos alguém que nós precisamos liderar. Talvez você não lidera no teu trabalho, mas você lidera na sua casa. E na sua casa você manda, você não mostra como se faz. E aí um líder, o servo que age com excelência, ele tem uma visão ampla, diferente da minha e da sua. Ele começa a olhar com olhos espirituais, porque nós somos cristãos, nós somos servos. E aí nós vamos ver que no texto áureo ele fala, e ele disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Quando ele diz isso, o próprio Senhor, ele diz isso, ele fala, olha, todos queriam, né? Todos queriam fazer algo, todos queriam tratar daquela situação humanamente. Mas primeira coisa que ele fala aqui, que a fé dela salvou ela. E aí na verdade aplicada ele vai dizer, como Jesus é o servo supremo que nos oferece o melhor, é possível servirmos a Deus com excelência. Se Jesus ele era o servo maior, eu tenho ele como modelo, então eu preciso copiá-lo. Mas ninguém hoje quer copiar Jesus, eles querem copiar. Vou dar um exemplo aqui, que eu não conheço a vida de nenhum deles, tá, irmãos? Mas eu vou dizer, né, e não desrespeitando eles, mas eu sei que são homens e mulheres de Deus, mas muitas das vezes nós queremos copiar Napoleão Falcão, nós queremos copiar Daniel e Samuel, nós queremos copiar Aline Barros, e tantos outros, e esquecemos de olhar para o Senhor, porque você tem a sua excelência a oferecer essa manhã para o Senhor. A excelência que você tem não é a mesma que eu tenho para oferecer para o Senhor, e eu preciso respeitar que você tem as suas limitações diante das coisas do Senhor também. O objetivo dele, que me chamou muita atenção, a primeiro tópico ele diz assim, mostrar que o perdão é essencial para a vida cristã. O primeiro plano dessa lição é perdão. E aí eu até comentei, conversando com o pastor Walter, pastor Aldemiro, né? Eu falei assim, como vai ser difícil ministrar sobre isso essa manhã? Porque o autor, quem escreve a revista e coloca os seus comentários e transcreve ali aqui na revista, ele começa muito incógnito, vários pontos, porque ele dá um texto de referência, né, que se encontra Marcos 10, e ele começa a falar, mas Jesus chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que julga os príncipes. Ele começa a falar, porque ele foi indagado, Jesus. Tiago e João, eles não aprenderam lá no versículo, se eu não me engano, no versículo 6 ou 5, 6, se eu não me engano, de Marcos, ele não entendeu que o Senhor tinha dito que precisávamos o quê? Sermos o último. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser o último. Quem quer ser o primeiro, tem que ser o último. Tem que ser servo. E aí, ele parece assim, ó, não foi muito tempo não. Porque às vezes a gente pensa, né, daqui 3, 4 anos, a gente esquece da lição que a gente aprendeu hoje. Mas isso aqui foi muito rápido, demorou 3, 4 dias, talvez, para chegar neste texto.
E o Senhor tinha ensinado lá atrás, que precisava entender, vamos lá, vamos ver lá? Estou seguindo. Em Tiago 9:35, se eu não me engano, acho que foi isso, deixa eu ver, isso. Ele diz, isso, Mateus 9:35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, no capítulo 9, ele fala isso. Ele estava ensinando o que nós estamos fazendo aqui essa manhã. Estamos aprendendo da palavra. Mas se nós não tivermos fixados em Cristo, vivendo em Cristo, amanhã nós esquecemos o que nós aprendemos hoje. E aí nós vamos fazer a mesma pergunta que Tiago e João fez. Porque Tiago e João, eles queriam um lugar de honra. Eles queriam um lugar, né? Olha, Senhor, eu quero sentar do teu lado. Um senta do lado direito, outro senta do lado esquerdo. Eles não entenderam que eles tinham, que a ordem que eles imaginavam na cabeça deles eram humanas. É humana. Eu, como humano, eu penso, bom, se eu estudei, se eu fiz engenharia, então eu preciso ser chefe de um grupo. Porque o engenheiro, ele lidera um grupo. Não é isso, pastor? Pode falar. Esse versículo aí, ele tem que ser acompanhado de humildade. Primeiro, em primeiro lugar, amor. Se não tiver amor, não adianta, porque Deus é amor. Está nessa lição aí. E depois, humilde. Porque se ele não humilhar, ele exaltar, aí não é servo. Isso. Eu gosto do pastor Juvenil, porque tudo que ele fala, eu vejo, às vezes que eu vou lá visitá-lo, eu sempre está ali estudando a revistinha. E ele estuda tópico por tópico, irmãos. Né? Ele tem uma responsabilidade, olha, isso está nele, gerado. Nós precisamos gerar isso em nós. Né? E eu posso dizer que nós ainda eu estou muito longe disso, viu, irmãos? Muito longe. A gente precisa gerar isso, ter sede de todos os dias meditar na palavra. Todos os dias, parar tudo que está sendo feito e meditar. E isso que ele disse é o seguinte: Tiago e João, eles estavam ali, querendo, né, lugar de honra, humanamente. Mas aí o Senhor vem e começa a falar com ele. Então se aproximou dele, Tiago e João, olha só, no versículo 35, 10:35. Então diz assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Bom, eu agora sou discípulo, estou do ladinho de Cristo. Epa, então eu tenho liberdade de pedir o que eu quero. Mas e aí? O que eu preciso pedir? Preciso pedir coisas do alto ou coisas terrenas? E aí olha só, e ele lhes perguntou, para eles: então o que queres que eu vos faça? E aí ele diz assim, responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Nós não entendemos o princípio, irmãos. E aí no texto, e se eu for falar o livro de o capítulo de Marcos 10, vai dar uma escola dominical imensa, e depois que eu vou entrar no 1, e depois eu vou entrar no 2, e depois eu vou entrar no 3, e assim por diante. Mas eu preciso que nós entendamos nessa manhã que o servo, ele tem que agir com excelência, mas a excelência, ela vem do alto, ela não é humana. Porque o humano, ele cria estereotipos, né? Coisas que agradam os olhos. Estereótipos. Cria coisas que agradam os seus olhos, né? Que enche você daquilo, fala: poxa, assim que eu quero ser. Aí nós criamos ídolos, sem perceber que estamos criando ídolos.
porque eu quero ser igual o Joãozinho. O Joãozinho faz bonito, eu também quero fazer. Pode falar, pastor. Esse versículo aí mostra a obediência. A obediência porque ele tinha todo o poder como Deus, mas como eu estava aqui como homem, eu falei assim, isso pertence ao meu pai, não é a mim não. Só meu pai que sabe isso aí. Quer dizer, ele então mostra a obediência, que ele sendo Deus, mas não usurpou ser igual ao pai. Isso. E aí muitas pessoas que não querem ser o derradeiro. Querem ser o primeiro, né? E aí nós vamos só ler a introdução diz assim: o Evangelho de Marcos nos oferece uma visão sobre a perfeição do agir de Cristo em conceder o perdão, instrução e libertação. Nessa introdução, irmãos, ele fala do perdão, instrução e libertação. É justamente os tópicos 1, 2 e 3, tá? O primeiro vai falar de perdão, o segundo vai falar de instrução e o terceiro vai falar de libertação. E essa libertação, que me chamou muita atenção, não é a libertação que nós acreditamos humanamente. Nós acreditamos numa liberdade que eu posso tudo. Mas a liberdade que a palavra nos ensina é uma liberdade embasada em cima das coisas do alto. Tá? E aí ele diz, bem como sendo exemplo para nós hoje que temos sido enviados, também como poder do Espírito Santo a um mundo tão carente e necessitado. Se eu entendo o que é espiritual e eu entendo as necessidades do homem, eu começo a trabalhar o espiritual na vida do homem. E aí ele começa a dizer, no servo que oferece o perdão. E aí eu poderia entrar nas questões psicossomáticas. Mas eu não vou fazer isso porque nós temos uma psicóloga no ministério. Temos algumas psicólogas no ministério. E nós, há um tempo atrás, o ano passado, nós vimos a nossa irmã missionária Marinéia, ela falou das questões psíquicas nossas. Então, só uma palavrinha a respeito disso. Perdão. A revistinha vai falar sobre perdão. Eu preciso entender que nós estamos naufragando, nós estamos afundando, porque nós não conseguimos entender o processo do perdão. Quando eu entendo o processo do perdão, nada atrapalha a minha vida social, emocional, física. Mas quando eu tenho algo que precisa ser tratado, eu começo a remoer. Talvez seja tão pequeno e eu não resolvi. Passa. Amanhã tem outro problema, passa. Quando eu vejo, eu estou enfiado no lamaçal de problemas que precisava ser resolvido tão simples em olhar para a pastora Joel e dizer, pastora Joel, me perdoa, porque eu falei uma palavra que não deveria ter dito. Porque nós, humanamente, somos pessoas orgulhosas. Nós não nos permitimos nos perdoar. Se nós não conseguimos perdoar nem o irmão, nós também não conseguimos nem nos perdoar. E aí a revista vai começar a falar, Cristo imprimiu tanto brilho em sua trajetória, que podemos assistir no Evangelho de Marcos, que ele sempre tem o melhor para nos oferecer. Este Evangelho indica modelos a serem seguidos, nos mostrando que não estamos imunes a dores e sofrimentos. Contudo, podemos perceber que o nosso grande alívio é saber que Jesus está sempre disposto a nos oferecer o seu perdão. Se eu tenho esse entendimento que o meu Cristo me perdoa, por que então eu não perdoo o meu próximo? E aí nós temos a doença do século, que é a depressão. E aí a depressão gera outras doenças, como o câncer, como o hiperativismo. E aí nós temos grande quantidade de crianças nascendo com o aspecto autismo. Porque muitas das vezes nós passamos isso tudo para quem? Para quem está sendo gerado. Isso é muito sério. E aí nós vemos isso dentro da casa do pai. E eu vou deixar isso, a Marinéia ela tem estudos e ela conhece muito disso. E ela pode dizer com muita propriedade a respeito disso.
Então não adianta, irmão, nós queremos fazer, exercer como servo, que age com excelência, se eu não libero perdão para o meu irmão. Se eu não olho para ele e consigo olhar com olhar de amor. Às vezes tem pessoas no meio de nós, que não conseguem olhar para nós. E às vezes a gente nem sabe por quê. Nós precisamos começar a quebrar barreiras. Pode falar, pastor. O nascimento de Jesus não foi a vontade do homem, foi a vontade de Deus. Então Maria entendeu isso aí. O esposo dela não entendeu no momento. Mas foi preciso de Deus, o anjo, mandar um anjo falar com ele. Ó, não receia, recebe. Porque o tá dela gerado é da parte de Deus. E ele entendeu e aceitou. Imaginou ela, através do poder da palavra de Deus, haja isso, aquilo, nasce isso, nasceu e tal. Imaginou ela entender isso aí? Será que ela estava preparada? Não. Aí Deus começou a trabalhar nela e no esposo dela, os dois, para entender aquele mistério. E quem falou? O profeta Isaías. Uhum. E a gente percebe na história de Maria, que o que essa mulher passou psicologicamente? Qual foi a pressão que essa mulher passou? Primeiro, uma sociedade machista, uma sociedade em que não aceitava a mulher ter outros, né, não tinha que ter todo cuidado, porque tinha uma tradição cultural naquele país. E de repente, ela surge dizendo que está o quê? Esperando um filho. Pode falar, pastor. Quebra de paradigmas. Né? E nessa situação está inserida aí, ela poderia nutrir o narcisismo nela, né? Sou mãe de Jesus. No entanto, não aconteceu, não ocorreu, né? E é um problema gravíssimo que leva a doenças psicossomáticas. É grave. Assim, a hora que eu fiquei muito preocupado essa semana de ministrar, e aí ontem eu me externei um pouquinho com meus pastores, né? A preocupação, porque, irmãos, eu levo muito a sério as coisas de Deus. Eu brinco, eu sempre estou tentando ali sorrir, fazer algumas coisas, mas eu levo muito a sério a obra de Deus. Antes de tudo isso aqui, eu sei que existe um reino espiritual, e nós temos aprendido isso na terça-feira, viu, irmãos? Quem não está vindo está deixando de ganhar, não perder, porque não vai achar o que não tem, né? Mas está deixando de ganhar conhecimento. E a gente tem aprendido isso na terça-feira sobre isso. Existe um reino espiritual, e nós estamos lutando com a carne. Todos os dias nós estamos lutando com a carne. E o nosso problema não é a carne, é espiritual. Porque a palavra do Senhor diz que nós não somos deste mundo. Eu não sou desse mundo, você não é desse mundo. E aí nós estamos brigando aqui, né? Entrando em conflito um com o outro. Por causa de, se eu sentar nessa cadeira que eu estou do lado do pastor Walter. Não, mas se eu sentar nessa daqui, eu vou estar muito distante do pastor Walter. Mas eu estou perto do pastor Juvenil, então eu estou legal. A revista vai falar sobre isso. Eu não estou saindo da revista não, né, pastor? Ela fala sobre isso. E aí nossos valores estão mudando, porque aí eu começo, né? Aí ele começa a dizer assim, olha, que não estamos imunes de dores e sofrimentos. Você não está imune. Todo dia nós vamos sofrer. Eu acredito que a Aniele está ali, Aniele, né? Niele, está ali. Ela tem as suas dores, né, Niele? Ela vai para a faculdade, talvez lá na faculdade tem coisas que ela não compactua. Mas ela está no meio, porque ela tem que estar ali, porque ela tem alguns objetivos. E eu sempre digo, irmãos, que o nosso objetivo ele tem que estar pautado no Senhor. Porque se ele não estiver pautado no Senhor, ele se torna humano. Quando eu fui fazer a minha graduação, eu falava, eu quero ser isso, mas eu quero ser bênção lá na escola onde eu estou, lá onde eu vou ministrar aula para eles. Não adianta simplesmente eu ter isso e pronto. Eu deixo de cumprir o ID do Senhor, porque tudo que Ele coloca na minha mão é para uso da obra dEle. E se Ele te deu a faculdade, use em função dEle.
Se Ele te deu pessoas ao teu redor, use tudo aquilo em função disso. Por isso que a palavra do Senhor, olha, a gente tem que se fazer de tolo para ganhar os tolos. Mas aí a gente também se torna, né, a gente vai se misturando, né, e vai sendo conivente, né, porque eu tenho que fazer parte da modernidade, né? Se eu não fizer, estou fora, não é assim, Aniele? Niele, não é assim? Se eu não fizer parte daquele grupinho ali, não sou. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eles tinham engraçado, porque na faculdade toda a faculdade na frente dela tem um bar. E uma mesa de sinuca. Aquilo ali acho que é proposital. E aí os meninos lá, né, eu era um dos mais velhos, e eles não aproximavam, eles descobriam que eu era pastor, ó, que eu era evangélico, eles me chamavam de pastor. Porque sempre usei terno, né? E as fotos que eu tiro no Instagram, sempre, a grande maioria eu estou de terno. E eles falavam assim, vamos pastor, lá jogar uma sinuquinha? E eu falava, não, hoje não. E eu sabia que aquilo ia continuar. E a gente precisa aprender que a gente precisa oferecer o que tem de melhor, com excelência para o Senhor. E uma hora eu tinha que ceder. E eu fui. Estamos ali naquela roda, eu vendo eles jogando e conversando, e aquelas coisas. Mas aonde está a presença do Senhor, existe respeito, existe temor. E quando nós somos referência na vida de alguém, existe respeito e temor, e obediência. E aí então nós vamos ter as dores, os sofrimentos, mas o Senhor está com o seu perdão estendido ainda por nós. E se eu não perdoar, irmãos, eu vou se tornar uma pessoa, eu digo que nós vamos se tornar uma pessoa cheia de câncer dentro. Não é câncer da doença, mas é amarga, ferida, doente. Olha só, 1.1, perdão do servo nos ocasiona paz. Coloca para mim, por favor, Marcos 2:3, por favor. E ele vai contar a história. Olha só, como já mudamos, porque nós estávamos lá na história, né, da autoridade, em que foi constituir, que o Senhor fala lá de Tiago e João, e aí explica para eles que, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então eu entendo isso, o Senhor fez isso, por que eu não posso fazer? Marcos 2 diz assim, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, continua, irmão. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que já jazia o paralítico. Continua. 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoado estão os seus pecados. O Senhor precisava falar perdoado? Ele é Deus, Ele é soberano. Ele poderia simplesmente assoprar. Estava curado. Mas Ele ensina que primeiro se perdoa pecados, para depois receber a bênção. Isso. Eu só entendo o poder do perdão quando eu vivo ele, quando eu sou liberto de algo, pecado, libertação, restauração, transformação. E aí nós estamos trabalhando, nós estamos sendo libertos, restaurados pela metade. Até que eu permito, daqui para cá eu não permito, porque tem áreas que estão fechadas e eu não revelo para ninguém. Nós não queremos nos expor. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos nos entregar por completo. Eu não entrego nada para alguém pela metade, a não ser que tenha um propósito, a não ser que seja para ensinar. Pode falar, pastor. Quem não perdoa, vive
no cárcere do ressentimento. A vida toda. E aí vem as questões psíquicas, né? Aonde eu não saio dentro do meu quarto, a minha casa não para limpa, eu não consigo cuidar do meu lar, eu não consigo me relacionar. E aí quando você entra dentro de um consultório para entender, aí você começa a ver os focos que estão internamente dentro da pessoa. É muito sério isso, irmãos. Perdoar é um ato de grandeza para consigo mesmo. Quando eu perdoo, eu tiro um fardo das minhas costas. Mas quando eu mantenho essa falta de não perdoar, eu vou cansando. Na metade do caminho eu desfaleço. E aí eu não consigo mais nem olhar para ninguém. Fala, pastor. Certamente ele tinha muito pecado. Perdoados são os teus pecados. No Então, plural. era muito pecado que ele tinha errado muito. Aí, como diz o outro, estava desgostoso e tudo, paralítico, não podia fazer nada e tal. Quem tem e prazer. Aí, até o pensamento dele estava corroído. E quem tem prazer, irmãos, e quem tem prazer numa condição de um paralítico, e eu digo isso, irmãos, eu não sei nem por que veio isso para mim na minha mão, né? Mas eu trabalho com pessoas deficientes, pessoas acamadas, pessoas intelectuais, tantas pessoas que eu trabalho. Aí eu fico olhando e falo, mas gente, quando a gente conversa com eles começam a relatar os problemas dele. O pastor acabou de falar, o pastor Juvenil, pecados. E os pecados muitas das vezes não eram talvez nem pecados que nós conhecemos aí, né? Que nós falamos constantemente de relacionamentos. Mas é pecado interno, não se perdoar, de questionar o próprio Deus, por que eu estou nessa condição? E aí vem, primeiro, houve uma atitude de servos. Aparece sempre, graças a Deus, que Deus envia amigos. Graças a Deus. Pode falar, pastor? Hoje o pecado está mais difícil, porque está lá em Provérbios, né? É o que está acontecendo nas redes sociais e a língua. Rede social. Esse aí está acabando com o povo. Inclusive até com Lula e o Bolsonaro, né? Então, Fuxiqueirismo. E aí alguém pode falar, viu, irmãos? Tem liberdade para falar, tá? Perguntar. E aí a gente começa a observar isso. Então, aparece 4 amigos. Para ajudar quem? Pode falar, irmã? As consequências do pecado era a paralisia dele? Não. Assim, eu fiz uma suposição. Na condição que ele se encontrava, né, fisicamente, ele começa a se cobrar, ele começa a se questionar, né, ele começa a dizer, poxa, que Deus é esse que existe? Eu estou nessa condição. Sim. Amargurado, né, triste, é uma condição que eu penso, irmã. A Bíblia não relata isso, viu? Tá? Tá bom, obrigada. E aí aparecem 4 pessoas maravilhosas. Quantas pessoas boas apareceram na vida sua para poder te levantar? Joel, fé coletiva, fé do telhado. Aí você olha ali 4 pessoas. Aparece como servos. Eu vou servir esse homem. E o ato de servir é pegar ele, conduzir. E eu estava vendo agora de manhã que eu falei, meu Deus, mas como é esse telhado? E toda vez eu me perguntei como era esse telhado desse povo de Israel, né? Como que era? E aí por acaso eu comecei a ler e o ministrante, até colocam no grupo lá, né, da revista, o ministrante começou a mostrar o desenho das casas construídas lá de Israel. Gente, aqui para nós o telhado é aquilo ali, ó, né? Coloca lá umas vigas lá, algumas coisas lá e coloca a telha. Se dependendo do tempo, se estiver molhado, você afunda. Vai para o chão. Mas interessante que a palavra, que ele mostrando lá,
tinha uma escada, todas as casas lá tem uma escada que sobe, né? Elas é feita de pedras, e em cima é feita de adobo, né? Eles usam pau, palha, um monte de coisa. E, irmãos, a casa da minha sogra, né? Uma parte dela, ou toda ela, não me lembro, foi feita no adobo. Adobo que fala? É isso? Não. Irmão, nada derruba aquela casa. E aí ele estava relatando, falando que ali, eles, como estavam naquele lugar, eles quebraram aquele lugar ali, porque tinha uma parte mais fofa, e é onde eles conseguiram passar, porque como que ia aguentar 4 homens, mais 5, né, pessoas em cima de um telhado, e era o lugar onde eles faziam as festas deles, né, os encontros familiares. Então, ele desce, e ali exerce o papel de servo. Nós precisamos ter pessoas para nos ajudar. Eu não ando sozinho. O meu ministério, ele não vai sozinho. O seu ministério, ele não cresce sozinho. Ele precisa de pessoas para te auxiliar. E talvez no meio do caminho, como o João Marcos, né, que saiu, dispersou durante um momento, de perto de Paulo. Mas foi por um momento, mas em momento algum, ele deixou de servir a Deus. E aí, a gente observa isso, que o perdão ele é genuíno. O perdão ele precisa ser gerado sobre a vida do crente, do cristão. Se você quer ser livre, irmãos, se você quer ter uma vida em paz, se perdoa. Se você tem o poder, a oportunidade de perdoar aquele a quem te fez algo, libere perdão. Porque senão, nós se tornamos pessoas amargas. Pessoas que não conseguem olhar o outro nos olhos. E aí quando a gente vê, quando a gente percebe, está numa situação seríssima. A ponto de até perdermos as nossas vidas. O perdão do servo nos permite crescer. Só continuando ali Marcos, né? Assim Jesus demonstrou que o pecado, na verdade, é o grande problema do ser humano. Visualizamos que ao perdoar o pecado e ser acusado de blasfêmia, Jesus curou o homem, fazendo com que voltasse para casa em paz. Sempre tinha alguém para acusar Jesus, e sempre vai ter alguém para nos acusar. Mas lembra que não é o ser humano, mas é o inimigo das nossas almas, que está o tempo inteiro para ver o nosso tombo. Vocês lembram do balãozinho, da dinâmica? Sempre vai ter alguém querendo desistir no meio do processo. Sempre alguém vai querer dizer que não concorda, ou não foi com a sua cara. E aí vai deixando aquilo que o Senhor confiou e ortogou na sua mão. Aí quando vê, está só você. Eu não consigo administrar só eu mesmo. Às vezes é preciso a gente administrar nós mesmos, né? Ficar sozinho para aprender, né? Que a gente precisa de pessoas. O bispo Samuel Ferreira, ele fala numa parte ali que é a fé deles que chama a atenção de Jesus e provoca sua declaração: filho, perdoados estão os seus pecados. A autoridade de Jesus, ao pronunciar tal declaração, é evidente. Essa autoridade nos faz lembrar-se da ação de perdoar pecados, cumpridos no passado por Deus, agora atualizado por meio de Deus ungido. O perdão de servo nos permite crescer na fé. O perdão nos aproxima de Deus. Ele é transformador. Ele te transforma. Ele me transforma. O perdão de Deus, ele muda todas as coisas. E é um alívio e uma paz que resulta na reconciliação com Deus. E quando estiverdes orando, olha só, o Pai nos ensina na oração. E quando estivermos orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. É um texto muito bom, que não me permite, que eu posso liberar perdão sem ter que ir ao meu irmão. Mas eu preciso entender uma coisa, que quando eu não vou no meu irmão, eu não preciso muitas das vezes dizer, porque Deus tratou isso comigo, mas a partir de agora eu olho no olho do irmão, e trato ele com a paz do Senhor.
entrego o que eu tenho de melhor para ele. Agora esse perdão conivente, né? Eu vou para o meu quarto, peço perdão e está resolvido. Cuidado, viu, irmãos? Muito cuidado. Perdão, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser verdadeiro. Eu entro no meu quarto e peço perdão. Amanhã eu vou encontrar com a minha esposa e eu preciso olhar no olho dela, abraçá-la e amá-la. Esse é o princípio do perdão. O que procuramos colocar aqui é que perdoar é um dom divino, uma aptidão outorgada por Deus, que nos permite crescer na fé. Precisamos crescer na fé. 1.3, o perdão do servo oferece um novo recomeço. O relato do endemoniado gadareno, que se encontra, já mudamos de novo o texto, tá, irmãos? Interessante, né, que o autor, ele começou lá, né, falando de Tiago e João, e aí depois veio para o paralítico, e agora vai falar do endemoniado. Mas por que tudo isso? Sim, pastor? No final desse texto aí, o perdão é um dom divino. Mas é um dom para quem está de posse, que está pronto a perdoar e o coração quebrantado, Deus não vai ficar calado. Então ele vai responder. Mas tem um coração quebrantado. Não adianta a pessoa perdoar só com a boca, não resolve, não. Isso. A pessoa te ofendeu. Falou um bocado de asneira e tudo. Na hora você fica triste. Mas aí você perdoa. E aquela pessoa que não te perdoa? Aí, problema? a Bíblia fala, aí ela vai ter com Deus, vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. Isso. Nós precisamos estar bem em paz. Pastor, eu acho muito difícil esse ministério de pastoreio. Que o pastor é o mais que leva pedrada. Pedrada mesmo. O Genil fala que leva muita pedrada, mas não acerta. Então, às vezes as pessoas falam, o culto estava ruim, aquele pastor não sabe dirigir, aquele pastor não administra bem. É cada pedrada, mas eu quero dizer, reforçar. A árvore que leva muita pedrada é aquela que dá muito fruto. Entendeu? Amém. É isso mesmo. E a gente precisa. A pedrada não atinge, não. Ela passa da esquerda, da direita, passa por cima da cabeça. Se for atrás, ela é desviada. Se for traição, não adianta nada, não. Se você estiver firmado na palavra, não te atinge. Amém. As armas da fé, né? Nós somos revestidos da arma, o Senhor nos protege. Amém? Tinha outras coisas para falar, mas eu vou falar logo, entrar aqui, né? Nesse daqui. Então ele vai falar também sobre o endemoniado, né? Gadareno. E aí começa a história, ele começa dizendo, mas o que ele quer enfatizar? O servo. O servo, ele tem para oferecer. O servo, ele está à disposição. Se o servo não tiver nada a oferecer, como pode alguém chegar em você e você não tem nada para oferecer? Quando chega alguém na nossa casa, a gente abre a porta, a gente abraça, a gente dá o melhor lugar. Pelo menos foi isso que eu aprendi. E minha mãe sempre ensinava que nós éramos os últimos a servir a comida de casa, quando tinha visita. Porque a visita, ela tinha um lugar de honra. Hoje, está tudo invertido, né? Hoje, a hora que fala assim, está servido o almoço, os menorzinhos estão lá na frente já para servir, né? Os da casa, e aí as visitas vão ficando para trás. Para trás, para trás. Os valores estão sendo mudados todos os dias. E nós temos permitido isso. Em seu texto, Marcos narra que após o endemoniado ser curado por Jesus, a expressar o desejo de seguir com ele, o servo manda que ele volte para casa e conte aos seus parentes e que o Senhor lhes fez e como ele foi bom para ele. Assim notamos
perspectivamente que, obedecendo a Jesus, ele foi embora e começou uma nova vida anunciando em Decápolis. Obediência. Ele foi abençoado e ele queria acompanhar Jesus. Mas aí Jesus falou: espera aí, esse lugar onde você está aí, ó, está tudo corrompido. Eles são conhecidos como um povo rebelde, um povo misturado. Eles não são nem israelitas, nem romanos, não sabem o que eles são. Espera um pouquinho, então, ó. Fica lá e seja servo neste lugar. E a palavra do Senhor, ela vai dizer... Vai ensinar o dono dos porcos. Hã? Vai ensinar o dono dos porcos. Vai ensinar o dono dos porcos. Vai lá para os porcos, lá precisava dele lá naquela hora. Isso. E eles eram condenados, julgados pela sociedade, os judeus. Porque judeus não comia animal, né, que tinha uma pata tipo fenda. Não comia. E eles estavam ali com aquela criação, porque era o meio deles viverem. E eles eram rejeitados da sociedade. Mas o servo fiel, o servo Jesus, ele ama, importa tradição, importa costumes, importa hábito. Ele ama o homem. E ele tinha um propósito sobre aquele povo. Como ele não comia carne de porco, foi um lugar certo do demônio. Foi lá nos porcos e foi embora. Alguém come carne de porco aqui? Amém, porque nós somos livres e libertos pelo sangue de Cristo. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tá ok? Vou terminando já, irmão, já vou passar para eles. O servo nos ensina a servir. A palavra servo no Evangelho de Marcos é direcionada a Jesus. Ele é o servo de Deus, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos de todos, e servo de todos. Essa palavra também se aplica a todos aqueles que são de Jesus, fazem parte do corpo, pois todos os crentes são chamados para servir. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. Quantas brigas, né, nós temos por cargos, quantas brigas nós temos por causa de um lugar melhor no emprego. E Deus não está nem um pouquinho preocupado com isso. Ele quer saber como que está a sua vida com Ele. Como está a ação da humildade sobre a sua vida. Nós conhecemos a passagem lá em que um homem foi lá ajudar, né, pegar a arca, e acabou sendo fuzilado. E aí nós usamos isso enfático, sobe no altar, né? Olha só aquele homem lá, ele pegou lá, tocou onde não deveria ter tocado, não era obrigação dele. Espera um pouquinho. As regras nós impomos humanamente, mas é o Senhor que aprova aquilo que precisa ser aprovado. Nós precisamos respeitar as diretrizes de uma igreja, de um órgão, mas na falta, o Senhor te levanta, o Senhor levanta você, o Senhor levanta você para fazer a obra dele. E a excelência, o Senhor aprova. Às vezes nós fazemos cara torta, né? Né? Até cutucamos o nosso irmão do lado. Pelo amor de Deus. Muito cuidado, irmãos. As pessoas usam muito aquela questão, não toca no ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos. O que Deus tem com você é seu. O que Deus tem comigo é meu. Mas esse meu, ele precisa ser oferecido a todos que estão do meu lado. Eu preciso fazer discípulos. Daqui a pouco nós estamos uma geração, existe uma pesquisa dizendo que o Brasil, acho que daqui uns 40, 50 anos, será o país mais velho de pessoas idosas, e não terá mais jovens nem crianças, porque estamos pelo mesmo perfil que o Japão adotou, alguns países da Europa adotou.
Nós temos um exemplo vivo aí, né, de um país da América Latina, que é o Canadá, que pede socorro para ser enviado pessoas para lá, para poder ajudar como mão de obra, porque não tem, porque se tornou um país velho, idoso. E a gente, estamos indo pelo mesmo princípio, porque não queremos ensinar, não queremos mostrar o que é certo, fazer discípulo. Quantos talentos estão aqui dentro? Que eu tenho certeza que o pastor Walter não conhece todos. Mas são os talentos que fazem a obra crescer. Na ausência sua, tem alguém que faz. Então você não é insubstituível, você é substituível, se nós somos. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Mas o reino do Senhor, ele não vai parar por causa de você ou por causa de mim. Ele vai continuar. Aí entra aí, pastor Joel. Agora recente, essa semana, já contestando alguma coisa de um local que a gente esteve, já contestando assim que ele não aceita, como se fosse dono da igreja. Porque aí vai falar da viúva, vai falar aí da viúva, né? O irmão vai falar. Então, depois eu vou concluir isso aí. Agora, essa semana já apareceu já a pessoa contestando, eu não aceito. Se eu não participar disso aí, tal, porque o dízimo é muito alto. Então a pessoa está confiada em bem material, não é espiritual. Os bens material, Deus deu para a pessoa administrar e exercer a sua mordomia, que é ajudar os outros. Não é ficar para si, não, amontoar dinheiro aí, não. É ajudar os outros. A mordomia é você servir os outros. E realmente, irmãos, o pastor estava falando, nós vamos entrar no versículo 3, né? E diz assim, o servo nos ensina a servir, então nós precisamos entender que quem quer ser o primeiro tem que ser o último e servir a todos. Irmão, você quer ser o primeiro? Então serve, né? Vamos servir. Aí um dia eu falei com uma irmã aqui da igreja, falei, irmão, eu acho que eu vou, né? Eu estou lá ajudando tudo, né? Vou falar assim, não, irmão, continua, você está fazendo trabalho de diácono. Eu falei, mas eu não estou atrapalhando o diaconato, os diáconos da igreja? Aí ela falou assim, não, continua fazendo. Nós não estamos aqui. Aí ela faz assim, lembra que o pastor Juvenil fala? Nós somos eternos diáconos dentro da igreja. Aí eu fiquei assim, porque, irmãos, não parece, mas eu sou muito tímido. Eu tenho a minha timidez, eu não sou muito invasivo. Eu prefiro esperar o tempo de cada coisa. E a gente precisa entender isso. Mas tem hora que isso para a gente de fazer a obra do Senhor, para de fazer a gente crescer na obra do Senhor, porque a gente fica preocupado com Beltrano, Ciclano, terceiro, e aí nós não fazemos nada, porque todo dia alguém está nos observando. Amém? O servo nos ensina a servir, né, já falamos, o servo nos ensina a servir sem medo. Aí vai falar sobre o vento lá, o mar, né? Jesus foi orar, e aí os discípulos foram para um lado, e aí de repente houve uma chuva, uma forte chuva, com vendaval, e aí Jesus pegou, subiu e começou, foi sobre as águas, começou a andar, e aí surgiu medo, surgiu desespero, né? É um fantasma. Muitas das vezes, irmãos, isso acontece comigo, e eu acredito que acontece com vocês. Porque você como servo, o Senhor tem uma excelência sobre as suas mãos, e o medo faz você parar de ser produtivo na casa do Senhor. Quantas das vezes nós temos medo porque não achamos que somos capazes, ou porque alguém está nos barrando. Mas quem barra nós não é alguém, mas é o inimigo que tenta nos afrontar todos os dias, porque o Senhor conhece o teu potencial, e Ele também sabe que você vai além disso, e aí nós permitimos parar. E aí começa, né, o medo, né, aquele servo liberta esse medo que faz com que você pare, esse medo que faz com que você não caminhe, faz a gente desistir. Aí que vai falar, a noite chegou e diz a Bíblia que o barco era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário.
Quantas coisas vai ao contrário daquilo que você crê? Você quer ir para o sul, alguém fala, vai para o norte. Você quer ir para o leste, outro fala, não, vai para o oeste. E nós esquecemos de seguir a bússola que é Cristo, que é o Espírito Santo que nos conduz. E aí a gente para no tempo, perde tempo, porque desviou do caminho, e esse caminho é cumprido para chegar, e aí só sofremos. Servo obediente, entende a voz do Espírito Santo de Deus. O servo nos ensina a servir com humildade. Isso nós aprendemos todos os dias com o nosso pastor aqui dentro. Nós temos o privilégio de ter o pastor Juvenil para dizer sobre humildade. E nós muitas das vezes não ouvimos, principalmente nós jovens, porque achamos que é retrógrado, está antigo o que ele fala. Ou o pastor Machado. Nós precisamos começar a dar ouvidos para as pessoas mais de idade na nossa igreja, porque eles têm experiência. Estou terminando, irmãos. Se o irmão quiser já vir aqui para frente. O servo oferece liberdade a todos. E aí foi o que o pastor Juvenil disse, né? Sobre a representação da viúva lá. Jesus, ele parou ali naquele tempo, naquele lugar, né? Podemos dizer que, sem medo de errar, que a liberdade é um dos bens mais desejados pelo ser humano. Afinal, todos querem ser livres e curados do mal. A Bíblia descreve que o Filho nos liberta. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Diante dessa verdade, sem nenhuma dificuldade, se percebe que a verdadeira liberdade está em Cristo. Nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Nós precisamos trazer jovens para a casa do Senhor. Nós precisamos trazer crianças para a casa do Senhor. Nós precisamos trazer adolescentes para a casa do Senhor. Mas nós precisamos ensinar a palavra. Movimentos, eles passam e são ventos, que vem e vai, vem e vai. Modismo. Ontem eu ouvindo a ministração da Cassiane, ela diz assim, olha, hoje virou moda ser crente. Hoje virou moda ser cristão. Moda é que nem uma roupa. Hoje você veste ela, fica bonito, mas amanhã você não veste mais porque ela acabou. Acabou essa moda. Agora, ser servo é ter intimidade com o Pai. Esse é o verdadeiro significado de liberdade em Cristo. Ter intimidade com o Pai. Eu tendo intimidade, eu sei a liberdade que eu posso ter diante das coisas do reino. E aí vai falar, aquele que serve liberta, verdadeiramente, já li isso aqui. Ele vai falar da viúva, né? E aí diz que Jesus estava ali parado, né? Observando e vendo aquele povo oferecendo ali, né? As suas ofertas. E ele viu aquilo ali e ele relata, né? Que o que encantou ele, assim, na expressão, o que encantou ele foi aquela mulher, com 2 moedinhas. É aquilo que o pastor Juvenil acabou de dizer, né, pastor Juvenil? Às vezes, porque nós temos condição financeira, nós podemos comprar o que queremos. O reino do Senhor não se compra. O reino do Senhor se conquista por atitudes e por atos espirituais. Se eu acho que eu sei mais ou estou acima de tudo, um certo cantor disse isso, né? Eu estou acima de Deus. A gente não tem noção das coisas que nós ministramos e pregamos. Porque você fala muito bem, eu te jogo já para frente da igreja. Te faço um popstar. Cuidado, irmãos. O servo, ele aprende com o servo. Se o servo não tiver um servo que orienta, ele vai estar dado ao fracasso. No meio do caminho ele tomba. Não porque eu quero ou porque você quer, mas faz parte do processo. Eu não aprendi, o que eu tenho para ensinar? Pode falar, pastor Juvenil. Eu já disse aqui na igreja aqui, que um pastor aqui em Goiânia, o dízimo dele era muito alto. E ele pegou e falou assim, olha, eu vou abrir um trabalho para mim e vou administrar esse dinheiro. E a administração dele,
ele entrou em decadência, perdeu a empresa, que ele ganhava muito dinheiro, adoeceu, nem sei se ele está vivo. E é mais novo que eu, aqui em Goiânia. Não sei se ele está vivo. Porque ele quis administrar uma coisa que não era dele. Que o dízimo dele era muito alto. É um perigo muito grande a pessoa. Não, mas meu dízimo, se eu sair da igreja, não para não. Os centavinhos, as moedinhas, os R$2 aí. Onde você anda os R$2? Ando das igrejas. Agora é 20, né? Onde é os 20? Está nas igrejas, né? Porque o dinheiro desvalorizou demais. E assim, eu não sei se ele está vivo, e é mais novo que eu, aqui em Goiânia. Então, é um perigo muito grande a pessoa querer administrar as coisas que é de Deus. Isso. Tem que ter realmente chamado para isso, né, irmãos? Não é qualquer um, não. Se você acha que ser pastor vai ficar rico, irmãos, está no lugar errado. Está no lugar errado. A palavra pastor, ela diz isso, servo, servir todo o tempo, está ali junto. Agora, se você não entende o que é ser pastor, o pastor sofre as dores, mas ele vai viver em paz, porque eles sabem quem ele tem crido, amém? E para terminar, o servo veio para promover a ação de Deus no mundo. O evangelho de Marcos, por ser escrito aos romanos, trata-se de um evangelho de ação. Podemos observar que Marcos vai se preocupar mais em expor os milagres realizados por Cristo do que os seus ensinamentos. Assim podemos ter a certeza de que Ele continua nos libertando ainda hoje, pelo poder do seu nome. Conclusão. Vimos que o servo sempre tem o melhor para nos dar. Podemos concluir dizer que os planos dele são sempre perfeitos. Seus conselhos são os mais extraordinários e as suas bênçãos são as melhores. Se você é servo, irmão, você vai receber tudo isso do Senhor, o melhor dessa terra. Não use isso como barganha, mas use isso como servo. Eu sou servo, independente do que eu vou ganhar, independente do que está por vir, eu continuo sendo servo. Eu agradeço, né? Vou falar aqui, pastor Aldemiro, desculpa pelo horário, bom, Aldemiro, tá? Mas eu espero que nós tenhamos entendido. Quem leu a Bíblia, a revistinha, sabe do que. Para mim é muito difícil falar sobre isso, irmãos, porque eu sempre digo que tem temas que é voltado mesmo para o pastor da igreja, porque o pastor da igreja tem essa autoridade. Amém? Ele tem autoridade mesmo de dizer, de exortar a igreja. Não é fácil, mas eu tenho muito temor das coisas que Deus me dá para que eu venha fazer. E quando eu lia essa revista, quando eu meditava, eu chorava muito, porque servir não é fácil. Quando você olha para a sua vida cristã e você vê as pedradas, as dificuldades que você passa, que o inimigo tenta te afrontar, tenta fazer separar, você começa a olhar assim: eu sou servo. Eu tenho cada dia aprendido a ser servo. E não é fácil. Não é fácil ser servo. Porque todo dia você precisa se humilhar. E a palavra, né, e diz, né, os humilhados serão exaltados. Então nos humilhemos mesmo. Amém? Eu agradeço, pastor, irmão, pastor Walter. Pode vir, pastor Aldemiro, pastor Aldemiro. Tem as perguntas, tá? Mas deixa o pastor Aldemiro. Dá para fazer rapidinho a pergunta? Enquanto o pastor Aldemiro vem, pastor Aldemiro, pode vir. Eu vou fazer aqui, tem 6 perguntas aqui. Eu vou fazer 2 fáceis e uma difícil, tá? Vamos lá. Quem souber, levanta a mão, vai ser mão levantada, viu? O Evangelho de Marcos nos mostra modelos a ser seguidos, porém não nos imune do quê? Foi falado. Alguém? O Evangelho de Marcos nos mostra modelos a ser seguidos, porém não nos imune do quê? Oi? Isso, ponto, pastor Machado. Dores, sofrimentos, perseguições, isso mesmo, viu? Vamos lá. De acordo com a lição, o que o perdão nos proporciona? Libertação. Isso. Ele é o que? Transformador. Ele liberta, né? Ele transforma. Certinho, irmãos? Esse aqui é fácil, eu não vou fazer pergunta não.
O que Jesus fazia quando estava de frente da arca do tesouro? Eu não falei sobre ela. Hã? Isso. Ele observava. Pastor Walter, vem cá, vem cá entregar a pizza. Irmãos. Ele observava os contribuintes. Isso. Agora é o tesoureiro que observa. Agora são os tesoureiros. Amém. Acho que deu, né, pastor? As 3 perguntinhas, legal? Quer fazer mais uma? Tá bom? Já ganhou a pizza, né? Foi 3. A próxima a gente aumenta as perguntas, tá? O pastor Walter ainda tem umas perguntas. E eu vou fazer uma aqui de cabeça. De acordo com a primeira lição, qual o período que foi escrito o livro do Evangelho de Marcos? Está lá na primeira lição. De acordo com a primeira lição, não se olhe. Qual o período que foi escrito o Evangelho de Marcos? Não, eu quero a data. Não, entre 55 e 70. Não quero nem saber. Uai, peraí, uai. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E se eu perguntar quem é o autor do Evangelho de Marcos? E qual foi a sua fonte pesquisadora? Nós vimos isso aqui, primeira, segunda, terceira edição. Agora é a 4ª. Quem é o autor do Evangelho de Marcos? João. Você viu a demora para falar Marcos? É o escritor, não é verdade isso? Outra pergunta aqui bastante interessante, o segundo ponto. Eu vou passar para a pizza até agora está sendo minha, né? Porque se ninguém responde, eu levo. Geralmente o sobrenome vem em segundo lugar. O nome dele é João, mas o sobrenome dele João é Marcos. Que é um nome hebraico, né? O outro romano, né? Grego, né? Valdemir, porque era usar 2 nomes. Isso. O verdadeiro geralmente era o sobrenome. Outra perguntinha fácil. Se responder, leva. Se responder... Não pode ser tão fácil assim. Uma pizza está o quê? Está valendo R$50, mais ou menos. Tem mais a coca, né? Então, não é assim, não. O servo nos ensina que onde há compaixão, o que abunda? Meia, hein? Passou. Amém, irmãos? Antes de... quem ganhou a pizza mesmo? Você, Jéssica? Oba, né? A metade. Mas eu vou devolver aqui o nosso pastor presidente, ele vai fazer um resumo. Os irmãos aguentam mais um pouquinho e depois entregamos essa pizza para a Jéssica, né? Domingo que vem tem mais, irmãos. Aí nós vamos começar a desenvolver isso aí. Ore, participe e divulgue, né? Convide as pessoas. A irmã Divina estava viajando, vamos dizer para ela: és bem-vinda em o nome de Jesus Cristo. Tem outra irmã aí que é colega da minha mãe, está nos visitando. Marta, está aí nos visitando. Que diremos a elas: sois bem-vindas em o nome de Jesus. Devolvo aqui ao nosso pastor presidente, faz o resumo aqui, aí depois entrega a pizza. Vem aqui, pai. Irmão, quantos estão felizes aqui nesta manhã? Essa lição nos imprime aí a responsabilidade de perdoar. Nos imprime a responsabilidade de servir. Nos imprime a responsabilidade de sermos o quê? Obediente. Um requisito vital para a nossa vida cristã chama obediência. Porque obediência você vai entender o que é submissão. Submissão a Deus, a palavra. É isso que nós precisamos entender para nos relacionar em aperfeiçoamento cristão dentro da igreja. O pastor Joel transmitiu muito bem aqui, e nós precisamos dessa unidade, essa interação, e essa aproximação. Nesta lição, quem é Levi?
Hã? É o próprio Mateus, porque geralmente o nome lá tem dois nomes, Marcos, mas é João Marcos. A Levi e Mateus, é o mesmo. Qual era a função dele? Aqui está dizendo que ele era odiado pelas pessoas, porque ele era cobrador de impostos, e aí ele não tinha boa aceitação, não, que mexia com o din-din do povo, não é fácil não, né? Mas ele não enfrentou isso aí. Aonde está, nesta revista aqui, uma sequência de 6 vezes servo? 6 vezes servo, nesta revista. Começa onde? A palavra servo. 6 vezes. Onde está? Hã? Onde está 6 vezes na sequência nesta revista? Ninguém leu a semana toda, não? A semana toda, todo dia fala servo. Observa aí a leitura aí, observa aí. 6 vezes servo. Na leitura diária, na semana, aí tem 6 vezes. De segunda a sábado, começa com a palavra servo. São 6 vezes servo, está na leitura diária. Quem faz a revista, que é 6 vezes aí, fala aí, que começa com a palavra servo. Agora, vocês querem resumir isso aí? A palavra servo? Primeira carta de João, capítulo 1 e capítulo 2. Conclui tudo isso aí que foi lido aqui, falado aqui, lá. João, primeira carta de João, capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 2, ele dá uma sequência, lá é a primeira carta de João, não é o Evangelho de João, não. Primeira carta de João. Vamos ficar de pé, o horário já está lá em cima. Tá? Vamos agradecer a Deus, ter um bom almoço para todos nós. E estuda aí, irmãs, essa leitura aí, está na nossa leitura semanal, e está lá, a primeira carta de João, resume tudo isso aí lá. E daí no capítulo 2 começa lá com a palavra que muito quer sentar nesta cadeira dele. Como é que lá, capítulo 2 de primeira carta de João, o que começa lá como? Começa lá com a palavra de doutor. Filhinhos. E aí? Se pecar, tem o quê? Tem um advogado. Pecou? Na primeira carta de João, começa lá o primeiro versículo, né? Cadê as crianças vai apresentar aqui hoje, os adolescentes, como é que é? Vai não? Então vamos orar, agradecer ao nosso Deus e ter um bom almoço a todos nós. Essa lição. Muito bem. A ganhadora aí. Vai partir vai partir ela hoje mesmo aqui? Ou não, ela vai lá, né? Que ela dá o dinheiro, vai lá, ela escolhe, né? Tá aqui já, ó. Ela vai estar na porta repartindo. Um pedacinho para cada um, porque para poder levar para casa. É só 2 pessoas, vai perder, né? Aí um pedacinho para cada um, aí já vai embora tranquilo, né? Vamos orar ao nosso Deus, agradecer, que Deus abençoe o pastor Joel, todos nós, e que possa ter uma noite abençoada daqui a pouco, voltando para a casa de Deus. Deus eterno, maravilhoso Jesus, neste momento agradecemos a Ti, meu Deus, por mais essa oportunidade de estar na Tua casa. Ó Deus, venha abençoar todos nós ao retornar para o nosso lar, ter um almoço abençoado a cada um. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém?
que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos, tenha um bom almoço para todos nós.